você aí no seu provedor de internet já parou para se perguntar por que os clientes só querem os planos mais baratos? Meu nome é Nicolas Bueno e eu trabalho com provedores de internet há 8 anos da minha vida. Dediquei a maior parte da minha vida profissional a ajudar mais de 500 provedores em todo o Brasil a crescerem mais rapidamente. E uma coisa que eu descobri é o seguinte: a galera sofre muito mesmo com essa dificuldade de conseguir mostrar para os clientes que os planos mais caros são sim o melhor negócio. Mesmo para aqueles clientes leigos que pensam, eu só quero aquele plano baratinho, só vou usar pro WhatsApp mesmo e tal. E sabe o que eu quero dizer? Acontece isso com você? Meu moço, me vê o mais barato. Pois é, então pra gente fugir disso, é importante a gente entender o porquê que isso acontece. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, o porquê que o seu cliente quer contratar o seu plano mais barato. Antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, clicar no sininho para você receber as notificações e se inscrever também, seguir a gente lá no nosso Instagram. A gente está postando uma série de conteúdos, uma série de enquetes, uma série de vídeos legais para ajudar o seu provedor a crescer mais rapidamente. Vamos lá? Então beleza, sem mais delongas. A parada é a seguinte: por que diabos o seu cliente quer contratar o plano mais barato? Raciocina comigo. A maior parte dos clientes aí do seu provedor de internet que entram na sua loja ou que ligam na sua empresa para saber sobre os planos ou ainda que chamam a sua empresa no WhatsApp também para saber sobre os planos. A maior parte dessa galera, dos seus potenciais clientes, são pessoas que entendem sobre a internet? São pessoas que sabem o que é um roteador, o que é download, o que é upload, o que é Wi-Fi com 2.4 GHz, 5 GHz. São pessoas que sabem o que é um DNS, um DHCP, pessoas que sabem exatamente como é que funcionam rotas, ou têm uma ideia de como é que funciona a internet, roteamento, rede, data center. Sim ou não? Chances são que não. Ou seja, são pessoas que estão comprando um serviço sobre o qual elas não entendem praticamente nada. É ou não é assim, pessoal? Então é o seguinte, qual que é o nosso desafio aqui? É mostrar para esse público que não entende praticamente nada sobre o que a gente está vendendo, e eles estão comprando, certo? Mostrar para essas pessoas que o melhor negócio para elas não é o plano mais barato, e sim os nossos planos mais caros. Esse desafio, ele existe principalmente em função do seguinte: quando o seu cliente não sabe o que ele está comprando, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele chega para você sem ter o conhecimento a respeito, certo, do que é vantagem e do que é desvantagem para ele. O seu cliente não sabe o que exatamente ele precisa, não sabe o que ela precisa, certo? A maior parte das pessoas pensam que elas precisam somente da internet mais barata. E aí acontece o quê? A galera contrata a internet mais barata e aí fica depois ligando para o seu suporte técnico, xingando você no Facebook, no Instagram, reclamando da internet, nos grupos de WhatsApp também. E quando você vai ver, na verdade, aquela pessoa precisava, era o quê? Era de um plano maior. Não é verdade. Certo, gente? Então é o seguinte, para a gente entender essa situação, pensa comigo. Valor. O que é valor? Valor é a percepção que alguém tem sobre quanto vale algo ou alguém, né? Ou seja, quanto você está disposto a sacrificar para ter alguma coisa, certo? Quanto mais você está disposto a sacrificar, mais valor aquilo tem para você. Quanto menos você está disposto a sacrificar, menos valor aquilo tem. E não é só dinheiro não, tá? É tempo, é dinheiro, é energia, atenção, um monte de coisas aí que você pode sacrificar para conquistar aquilo ali, para ter aquilo ali, certo? Então tá, quanto mais valor tiver qualquer coisa, mais as pessoas estão dispostas a sacrificar, inclusive financeiramente, mais estão dispostas a pagar por aquilo ali, certo? Então, olha só. Valor é uma coisa que está nos olhos de quem vê, gente. E é importante que você lembre disso. Olha só, presta atenção, chega mais perto, ó. Valor está nos olhos de quem vê. Então, se você acha que vale a pena para os clientes contratarem um plano maior, mas se você não conseguir fazer eles enxergarem isso com os próprios olhos, se você não conseguir fazer os seus clientes enxergarem com os próprios olhos que sim, vale a pena comprar os planos mais caros, certo? Eles simplesmente não vão comprar e acabou. E você vai viver vendendo os planos mais baratos, sempre. Então, para a gente escapar disso, o que nós temos que entender? Que nós precisamos fazer o cliente perceber o valor dos planos mais caros. E o valor em si para o cliente, gente, não está no fato do plano ser maior. Isso é que vocês têm que entender. O valor da internet para o seu cliente não é necessariamente a banda. O valor é o quê? É o que a pessoa vai realmente fazer com a internet. É isso que ela valoriza, gente. Você tem que entender o seguinte: a pessoa não está preocupada em contratar uma internet boa. Ela está preocupada em contratar uma internet que ela consiga fazer aquilo que ela quer fazer. Isso é o que ela valoriza. Isso é o que geralmente as pessoas vão buscar. E o que acontece? O que elas vão fazer com a internet é diferente. Então, vai ter usuários gamers, vai ter usuários que só usam o WhatsApp, vai ter gente com 4 televisões, enfim, um monte de coisas e parafernálias modernas aí, certo?
Chromecast e tal, que você vai ter que conectar no Wi-Fi, vai ter que ter um plano melhor, e vai ter pessoas que não, vão ter pessoas que vão utilizar a internet para algumas coisas e outras vão usar para outras. Então, isso vai criar o quê? Uma diferença de valor nos olhos dessas pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai usar a internet para você trabalhar, ou você vai usar a internet para o trabalho, vou usar a internet para o trabalho, você já sabe que aquela pessoa tende a valorizar mais a internet do que outras pessoas que não vão usar para trabalho, por exemplo, né? Ou jogadores, galera que é gamer, né, que joga lá os seus jogos lá, LoL, Apex, joga PUB, joga, enfim, jogos aí, Counter-Strike, certo? Então, a galera que joga também tende a dar um valor maior para o investimento na internet, mas não é porque as pessoas valorizem a internet, é porque elas valorizam aquilo que elas vão fazer com a internet. Aí é que tá. Então, olha só, vamos voltar um pouquinho. Valor está nos olhos de quem vê. E valor é o quanto a gente está disposto para sacrificar, o quanto a gente está disposto a sacrificar para conquistar alguma coisa, certo? E a gente entendeu o quê? Que o nosso cliente não valoriza a internet em si, ele valoriza o que ele e ela vai fazer com a internet. O uso que vai ser dado para aquilo ali. Faz sentido, galera? Então, quer dizer que para você conseguir, presta muita atenção porque essa é a conclusão chave da parada toda. Para você conseguir fazer o cliente perceber que tem muito mais valor para ele ou ela nos planos mais caros, você vai ter que, antes de falar dos planos, você vai ter que entender detalhadamente a necessidade do seu cliente. Você vai ter que entender exatamente o que o seu cliente pretende fazer com aquela internet que ele ou ela está comprando. Porque aí, uma vez que o cliente fala para você, uma vez que o cliente te diz exatamente o que ele ou ela vai fazer com a internet, certo? Ele vai estar, na verdade, criando argumentos para você fazer ele ou ela enxergar o valor nos planos mais caros. Afinal de contas, por exemplo, imagina que o cliente diz assim, eu vou usar a internet para o trabalho, beleza. Aí você vai apresentar um plano, que é um plano lá, por exemplo, de 50 mega para o cliente com R$ 99 de mensalidade. Estou falando hipoteticamente aqui, isso pode ser muito, pode ser pouco para você, tá tudo bem, não importa, certo? Aí você foi lá, fez essa oferta para o cliente e o cliente vai te dizer, nossa, mas que caro, 99, não podia ser um de 79? Você vai dizer, olha, eu até tenho um plano de 79, mas você vai usar a internet para trabalho e eu quero que você tenha a melhor experiência possível no seu trabalho, não quero que você tenha problemas, não quero que você tenha lentidão, não quero que você tenha nenhuma dificuldade no seu trabalho. Por isso, eu garanto para você que esse investimento de R$ 20 a mais nesse plano que eu estou te ofertando, que é o plano certo para ti, vai valer a pena para você. Aí que está a grande sacada. O cliente não valoriza a internet, o cliente valoriza o que ele vai fazer com a internet. Então, para você fazer o cliente realmente dar valor para o seu produto e enxergar o valor dos planos mais caros, principalmente, você tem que entender o que tem valor para ele ou ela na internet. Ou seja, o que ele ou ela vai fazer com a internet, efetivamente. Porque é isso que você vai usar como argumentos para defender a venda do seu plano mais caro. Faz ou não faz sentido, galera? Então, as suas vendas têm que começar assim, sempre com perguntas para entender exatamente o que o cliente vai fazer com a internet. E aí você vai utilizar isso como argumentos quando o cliente te trouxer as objeções, né? Nossa, que internet cara, mas o concorrente está mais barato. Mas o meu vizinho tem um plano mais barato, né? Então, quando o seu cliente te trouxer essas objeções, aí sim, você vai argumentar com ele o quê? Que você está ofertando para ele um plano que é o plano que vale mais a pena para ele ou ela. Vale mais a pena. Não é o mais barato, é o que vale mais a pena. Por quê? Porque o que tem o valor para o cliente é o que ele vai fazer com a internet. E o plano que você ofertou vai ser o plano perfeito para ele ou ela fazer aquilo que ele ou ela te falou que vai fazer. Assistir Netflix na TV 4K, assistir jogos online, streaming, fazer live, trabalhar, né, gente? Câmeras IP, tem tantas necessidades aí que existem nos nossos clientes de internet. Então é importante que a gente entenda. PlayStation, né? Certo? Tem tantas coisas aí que são importantes e que você pode utilizar a seu favor para mostrar para o cliente que sim, vale a pena contratar os planos mais caros. Mas tudo começa com você entender exatamente o que o seu cliente vai fazer com a internet antes de ofertar o plano para ele ou ela. E aí, quando você for criar os seus planos de acesso à internet, você pode utilizar alguns artifícios, alguns incentivos para o cliente contratar os planos mais caros. Por exemplo, seu plano mais barato pode vir sem Wi-Fi incomodado e todos os outros planos podem vir com Wi-Fi. Olha que legal. Seu plano mais barato pode vir com uma taxa de upload baixa e todos os outros planos podem vir com uma taxa de upload maior. Por exemplo, eu tenho uma taxa de upload de 20% no plano mais baixo e 50% ou 100% nos outros planos. Por que não? Né? Você cria um incentivo para o seu cliente contratar os planos mais caros. E eu vou dizer para vocês que a NET aplicou esse incentivo aqui na minha empresa, tá? E a gente tem um plano de 240 MB de download porque ele tem a maior taxa de upload. A gente não precisava de 240 MB de download. A gente precisava do máximo de upload possível. E aí, fazer o quê? Tem que contratar um plano de 240 MB, né? Mesma estratégia que você pode usar para os seus clientes enxergarem que tem mais valor
os planos mais caros, certo? Além disso, o que você pode fazer também? Criar um desconto na taxa de instalação do seu plano, dos planos que não são o plano mais barato, por exemplo, né? Então, eu tenho um plano aqui de R$ 79,90, que é um plano que tem R$ 200 de taxa de adesão, e os outros planos têm uma taxa de R$ 100, ou tem uma taxa de R$ 50, ou não tem taxa de instalação, dependendo da concorrência e como é que está, né? Então, olha só, você pode usar até taxa de instalação como incentivo para o seu cliente ver mais valor nos planos mais caros. Certo, gente? Então, são estratégias que vocês podem usar no dia a dia aí e com certeza vão funcionar bem. Mas tudo começa com entender o que o cliente valoriza na internet, o que ele vai fazer, certo, com a internet, para que você tenha os argumentos certos para fazer a sua venda. Além disso, né, são coisas paralelas, uma questão é uma questão de atendimento e a outra é uma questão de marketing, de produto, de estruturação de tabela de preço. A sua tabela de preços e planos tem que deixar claro para o seu cliente que os planos mais caros são o melhor negócio. E aí, gente, como que você vai fazer isso? A gente viu alguns exemplos, taxa de upload, desconto na taxa de instalação, Wi-Fi, política de Wi-Fi, certo? São algumas formas que você tem aí de criar mais valor, de inflar o valor dos seus planos mais caros, de aumentar o valor dos seus planos mais caros, mesmo perante os olhos de uma pessoa que não entende nada ou quase nada de internet. Tá certo? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, você pega lá, por exemplo, seus preços e planos. Eu vejo muitos provedores fazerem isso. Tem um plano de 5 MB, um de 7 MB, um de 10 MB, um de 15 MB, um de 12 MB, um de 15 MB, um de 18 MB, um de 20 MB, e você vê lá, tem 500 planos de acesso à internet na tabela do cidadão ou da cidadã. Isso é muito ruim porque quando o cliente não entende sobre o que ele está comprando e você cria lá 300 mil opções de planos diferentes, pergunto, você torna a escolha dessa pessoa mais fácil ou mais difícil? O que eu sugiro é que você tenha 4 planos de acesso à internet no máximo e que você dobre a banda deles a cada plano. Se você fizer isso, dobrar a banda de cada plano, certo? A cada aumento de plano, né? No próximo plano, por exemplo, começa com 15 MB, o próximo tem 30 MB, depois 60, 120, por exemplo. É um exemplo de estruturação de planilha de preço aplicando essa regra do dobro da banda, porque aí vai ser sempre mais vantajoso para o cliente contratar o próximo plano. Afinal, por uma pequena diferença ali de 20, 30 reais, ele pode ter o dobro ou o triplo da velocidade, né? Então, o que a gente viu nesse vídeo? Que o seu cliente quer contratar os planos mais baratos porque muitas vezes ele não vê o valor que tem os planos mais caros. E muitas vezes você atendente, você vendedor, não conseguiu comunicar esse valor e muitas vezes também a sua planilha de preços e planos não tem um valor tão bom assim, tão vantajoso assim nos planos mais caros. E aí não fica atrativo mesmo, certo? Então a gente tem que trabalhar essas duas coisas. No atendimento, saber identificar exatamente por que o cliente vai usar a internet antes de fazer a oferta, porque você vai ter os seus argumentos com base no que o cliente te falou que vai usar a internet, e aí você sabe o que tem valor para ele ou ela, então você pode, né, defender a oferta que você está fazendo daquele plano que não é o mais barato, através dos argumentos que o cliente criou para você, certo? E em paralelo com isso, você tem que ter planos de acesso à internet na sua tabela de preços, que sim, são muito mais vantajosos aqueles planos mais caros, né? Ou seja, você tem que deixar claro que aqueles planos ali têm muito mais valor também na sua tabela de preços, porque a sua tabela de preços tem uma finalidade muito importante. Ela tem que tornar a escolha do seu cliente muito fácil. A escolha de qual plano o cliente vai levar tem que ser muito fácil. Bater o olho na tabela de preços, o cliente já tem que enxergar qual que é o plano mais vantajoso. E o plano mais vantajoso nunca pode ser o mais barato. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. A gente vai fazer centenas de conteúdos para ajudar o seu provedor a crescer, tá bom, gente? Segue a gente no Instagram também, tem um monte de coisas no Stories lá, vários vídeos que a gente está postando também e conta com a gente na vida de provedor. Até o próximo vídeo.